Achou que eu tinha morrido, não foi? Estamos de volta. Fala galera, beleza? Acredite se quiser, aqui quem fala é o Monarca Teorias. Sim, eu estou vivo. Agora pretendo voltar a postar vídeos. Me desculpem por ter desaparecido do nada, eu só meio que saturei de escrever e afins. Aliás, agora que eu pretendo voltar, me falem qual fanfic vocês querem que volte como remake. Bom, deixando de explicações, hoje eu trouxe o remake da fanfic Midoriya ao Novo Imperador. O título agora é só O Novo Imperador. Então já se inscrevam no canal e deixem o like. Recomendo assistir meus vídeos em 2x de velocidade. Agora, sem mais enrolação, vamos começar logo essa bagaça. Então se acomode confortavelmente onde quer que você esteja, bebam água e aproveitem a fic. Subtítulo do capítulo: O prelúdio para o início de um novo império. Esse é o poder do monarca, sombra surgindo o sol. Mais forte a cada batalha, eu tô roubando o sol. Caçador, ser fraco nunca mais vou. Do rank é o rank é, sou de. Está frio. Tão frio. A chuva caía do céu cinza. O chão está encharcado. A grama verde está amassada, suja de lama. Um pequeno garoto de 5 anos está caído ali. Por que o clima está mudando tanto hoje? Se perguntou Izuku. Seu rosto dói. Seu nariz sangra e arde. Cada respiração parece rasgar o nariz. Izuku Midoriya então abre os olhos. As cores do mundo estão apagadas. O som da chuva parece distante, abafado, como se ele estivesse submerso. Dói, ele murmura. Ele força as mãos contra o chão e, com esforço, consegue se sentar. Ele então vê um garoto o agradecendo e logo em seguida correndo sem receber uma resposta. Como foi que eu vim parar nessa situação? Um dia antes. Vemos um Izuku sentado no chão da sala, as pernas cruzadas, os olhos brilhando. A chuva fazia barulho do lado de fora, como se fosse um prelúdio para o que aconteceria. Mas Izuku estava alheio a isso, pois na tela acabará de surgir All Might imponente, o sorriso largo, a postura firme. Eu estou aqui. Os olhos verdes de Izuku brilharam como se aquela frase fosse dirigida apenas a ele. O pequeno Izuku se levantou em um pulo. Mamãe. Ele disse, virando-se com um sorriso que mal cabia no rosto. Coloca de novo. Só mais uma vez. Inko suspirou, cruzando os braços, fingindo cansaço. Izuku, você já viu esse vídeo umas 300 vezes. Eu sei. Ele respondeu rápido demais. Mas é que eu quero ser como ele. Quero salvar as pessoas sorrindo. Quero dizer eu estou aqui e fazer todo mundo parar de ter medo. Por um instante, Inko apenas o observou. Tão pequeno. Tão frágil. Com um sonho grande demais para aquele corpo. Ela se lembrou do porquê seu filho estava tão animado hoje. Hoje ele vai descobrir qual é sua individualidade, pensou Inko se movendo em direção ao menino. Ela se ajoelhou e o puxou para um abraço apertado. Eu tenho certeza de que você vai conseguir, meu pequeno herói. Izuku se aconchegou no abraço da mãe. Naquele momento, o mundo ainda parecia acolhedor, simples e justo. O resto da manhã foi simples. Brincadeiras. Risadas. Resgates imaginários. Izuku salvava bonecos enquanto Inko fingia estar em perigo. Era um mundo seguro. Um mundo gentil, mas o mundo real nunca foi gentil por muito tempo. No mesmo dia à tarde. A chuva havia parado e o sol se mostrava forte em meio às nuvens. No caminho para o hospital Izuku pulava entre poças de água, ele estava mais do que animado, ele estava eufórico. Ele já tinha 5 anos, a idade em que a individualidade de uma pessoa se manifesta. Mamãe. Vamos tomar sorvete assim que eu descobrir minha individualidade para comemorar, gritou o menino com a fala um pouco embolada. Claro filho, mas até lá se comporte, tudo bem? Sim, disse Izuku acenando afirmativamente. Esse será o melhor dia da minha vida. Foi o que ele pensou, mas agora sentado naquela cadeira fria do consultório, algo o deixava inquieto, como se fosse um pressentimento. Inko estava ao lado dele, inquieta. O médico analisava os exames em silêncio, e esse silêncio começou a incomodar. Doutor. A voz de Inko saiu hesitante. Aconteceu alguma coisa? O médico respirou fundo. Eu tenho uma notícia ruim, ele disse com uma voz áspera. O coração de Inko apertou. Ruim. A palavra saiu quase em um sussurro. O que foi?
Izuku não entendia tudo, mas seu incômodo só aumentou. Algo estava errado. Infelizmente, o médico continuou: Izuku é um sem individualidade. As palavras, pesadas como uma bigorna. E de repente o mundo parou. Izuku não ouviu o resto. As palavras seguintes viraram ruído. Ele só percebeu a voz da mãe chorosa, distante, misturada à voz do médico, explicando algo que já não importava. Após a consulta eles se levantaram devagar. Saíram da sala. Do consultório. Do hospital. O mundo continuava girando, indiferente aos sentimentos, ambições, sonhos ou propósitos. No caminho para casa, Izuku chorava em silêncio, tentando não fazer barulho. Inko segurava sua mão com força, dizendo palavras que não conseguiam consertar nada. Os dois acabaram passando na frente de uma sorveteria e de lá saíram Bakugou Mitsuki e Bakugou Katsuki. Ambos seguravam sorvetes coloridos. Katsuki ria alto, gesticulando enquanto falava algo animado para a mãe. Seu rosto estava vivo, cheio de energia, confiança, orgulho. Izuku parou. Seus pés pequenos travaram no chão molhado da calçada. A água escorria pelo asfalto, refletindo luzes opacas, frias. Sem perceber, o aperto em torno da mão da mãe ficou mais forte, quase desesperado, como se soltá-la fosse fazê-lo desaparecer. Os quatro acabaram se encontrando ali mesmo, na calçada. Enquanto Inko e Mitsuki começavam a conversar, afinal, eram melhores amigas, Izuku permaneceu em silêncio, com os olhos baixos. Katsuki foi o primeiro a quebrar o silêncio. E aí, Izuku? A frase era simples. Curta. Mas o tom era diferente. Havia algo condescendente ali, havia uma superioridade não dita. Como se aquelas palavras viessem de alguém que olhava de cima. Normalmente, Izuku não ligaria. Afinal, eles eram melhores amigos. Mas agora era diferente. O Kashan, ou melhor, o Bakugou Katsuki, já não era mais o amigo corajoso e inspirador que caminhava ao seu lado. Antes de tudo mudar, Katsuki sempre fora explosivo e barulhento. Gritava, reclamava, se exaltava, mas caminhava junto de Izuku. Eles corriam juntos, caíam juntos, sonhavam juntos. Izuku sempre o admirou, não por medo, mas por amizade. Pela coragem. Pela confiança que ele parecia exalar. Tudo começou a mudar quando a individualidade de Bakugou despertou. Os adultos perceberam rápido. Incrível! Que poder impressionante! Esse garoto vai longe. Os elogios vinham de todos os lados. Professores o exaltavam constantemente. Diziam que ele era especial, que tinha nascido para ser grande, que o mundo o esperava. Cada palavra inflava um pouco mais o peito de Katsuki. Cada elogio plantava mais fundo a ideia de que ele estava acima dos outros. Izuku continuava ao lado dele. Sorria. Incentivava. Admirava, como sempre. Mas algo no olhar de Bakugou começou a mudar. Izuku ainda não tinha despertado nada. E, para Bakugou, isso começou a significar tudo. Aos poucos, os empurrões começaram. Primeiro sutis. Depois mais frequentes. E então vieram as palavras atravessadas, o tom de desprezo, os olhares carregados de impaciência. A amizade não se quebrou de uma vez. Não houve um momento exato. Ela apenas se desgastou. Dia após dia. Até se tornar algo irreconhecível. Para Bakugou, Izuku deixou de ser um amigo. Virou um inútil. Um deco. Izuku, notando que havia se passado alguns segundos, decidiu responder. Ao abrir a boca para falar, ele é repentinamente cortado. Olha só quem a gente encontrou, disse Mitsuki, sorrindo, quebrando o clima sem perceber o peso que havia ali. Faz tempo que vocês dois não se veem, né? Inko forçou um sorriso. E o tempo passa rápido demais. Izuku permaneceu em silêncio, os olhos presos ao chão. Katsuki o observava de canto, o semblante sério, quase impaciente. Katsuki despertou a individualidade dele há algum tempo, comentou Mitsuki, com orgulho evidente na voz. Explosão. Dá pra acreditar. Ela riu, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. É mesmo incrível, respondeu Inko, com suavidade. Parabéns, Katsuki. TSC. Katsuki desviou o olhar, cruzando os braços. Isso era óbvio. A resposta fez Izuku estremecer por dentro. Não havia empolgação compartilhada ali. Apenas certeza. Superioridade. E você, Izuku? Perguntou Mitsuki, inclinando-se um pouco. Já descobriu a sua? O ar pareceu ficar mais pesado. Inko sentiu o corpo do filho enrijecer ao seu lado. A mão pequena apertou a dela com força.
Nós acabamos de sair do hospital, disse Inko, após um breve silêncio. Mitsuki piscou, confusa. Hospital? O sorriso no rosto dela vacilou. Os exames, continuou Inko, a voz baixa, controlada com esforço. O Izuku ainda não despertou nenhuma individualidade. O silêncio caiu como uma sombra. Katsuki olhou para Izuku outra vez. Agora sem condescendência. Sem cuidado. Ele soltou uma risada curta. Sério isso? Katsuki, Mitsuki repreendeu, num tom leve demais para conter qualquer coisa. Então é isso, ele continuou, os olhos vermelhos brilhando de desdém. Você é mesmo Izuku sentiu o peito apertar. Katsuki, Mitsuki repetiu, agora mais firme. Ele estalou a língua. Que seja. Virou o rosto, dando de ombros, como se Izuku tivesse deixado de existir. A gente vai indo, disse Mitsuki, puxando o filho pelo braço. Até mais, Inko. Até, respondeu Inko, a voz quase falhando. Izuku não se despediu. Katsuki também não olhou para trás. As duas mães seguiram em direções opostas. O sol brilhou ainda mais forte, um enorme contraste com os sentimentos de Midori e Izuku. Inko e Izuku retomaram o caminho para casa. O som do caminhar entre as poças de água no chão preenchia o silêncio entre eles. Izuku caminhava de cabeça baixa. O choro não vinha alto. Não vinha em soluços. Era quieto. Preso na garganta. Inko apertou a mão dele, aproximando-o de si. Está tudo bem chorar, Izuku. Ele balançou a cabeça em negação, limpando o rosto com a manga da camisa. O caminho pareceu mais longo do que de costume. Cada passo pesava. Quando finalmente chegaram em casa, Inko fechou a porta com cuidado, como se o mundo lá fora pudesse entrar sem permissão. Ali, dentro daquele pequeno lar, Izuku ligou novamente o vídeo de seu ídolo, Almighty, e ouvindo a frase: "Eu estou aqui." Ele finalmente deixou as lágrimas caírem. Almighty estava rindo, mas Izuku estava chorando. "Mamãe, eu não vou conseguir ser igual ao Almighty?" Inko abraçou, tremendo. Me desculpa, meu filho." Dessa vez ela não disse que ficaria tudo bem. E, naquele dia, pela primeira vez, aquele garoto sentiu o peso da injustiça do mundo. O tempo passou devagar. Inko passou horas ao lado do filho, acalmando-o, enxugando suas lágrimas, tentando juntar os pedaços de um coração pequeno demais para uma dor tão grande. Quando o choro finalmente cessou, ela respirou fundo e forçou um sorriso suave. "Izuku, que tal darmos uma volta no parque?" Sugeriu com cuidado. "Talvez o ar fresco te ajude a pensar em outra coisa." Izuku hesitou por um instante. Não tinha vontade. Não tinha ânimo. Mas, ainda assim, assentiu levemente com a cabeça. O parque estava cheio. Crianças corriam, riam, gritavam de alegria. Pais conversavam despreocupados. A vida seguia, indiferente à tristeza de um único menino. Inko passou alguns minutos tentando animá-lo, apontando coisas ao redor, comentando sobre as árvores, os brinquedos, as pessoas. Izuku respondia pouco, com um sorriso fraco que não chegava aos olhos. Então ela se lembrou. O sorvete. Mais cedo, ele havia falado com tanta empolgação sobre isso, como se fosse parte da celebração de um sonho que agora não existia mais. Ao longe, ela avistou o carrinho de sorvete. Inko se levantou devagar, como se não quisesse assustá-lo. "Espere aqui, Izuku", disse com doçura. "A mamãe já volta." Ela olhou ao redor. Havia muitas crianças. Muitos adultos. Era um lugar seguro. "Eu consigo ir e voltar rápido", pensou. Nada vai acontecer. E, com essa certeza frágil, deu alguns passos para longe do filho. O parque parecia tranquilo demais. Izuku estava sentado na grama, mexendo distraidamente nas folhas molhadas, quando ouviu risadas. Altas. Duras. Não eram risadas felizes. Ele levantou a cabeça. Alguns metros à frente, em um lugar com poucas crianças, um pequeno grupo de meninos cercava outro garoto caído no chão. Ele tentava se proteger, os braços erguidos, o corpo encolhido. "Sem individualidade", disse um deles, rindo. "Por que você ainda tenta?" completou o outro. O coração de Izuku disparou. Ele não pensou. Não hesitou. Apenas correu. Se colocou entre os meninos e o garoto no chão, abrindo os braços, o corpo pequeno tremendo. "Parem com isso." A voz saiu fina, mas firme. "Por que vocês estão batendo nele?" O silêncio durou menos de um segundo. "Olha só", a resposta veio carregada de desprezo. "Se não é o Deco." Izuku reconheceu aquela voz antes mesmo de erguer os olhos.
Bakugou Katsuki deu um passo à frente. Pequenas explosões estalaram em suas mãos, faíscas quentes contra o ar frio. Sai da frente, seu merda. O medo subiu pela garganta de Izuku, queimando. Mesmo assim, ele não se mexeu. Por favor, ele pediu, a voz falhando. Parem. O olhar de Bakugou endureceu. Você escolheu errado. O impacto veio rápido. Foi como levar um jato de água fria no rosto. Um golpe seco, forte o bastante para tirar sangue do nariz do menino franzino. Izuku foi lançado para trás e caiu na grama molhada, o rosto inteiro ardendo. Os meninos riram. Olha ele aí, disse um deles. Sempre se metendo onde não deve. Patético, completou o outro. Eles se afastaram sem pressa, as risadas ecoando enquanto iam embora, como se nada daquilo importasse. Izuku permaneceu ali, deitado na grama. O céu acima dele parecia pesado. Cinza. Por alguns segundos, ele só respirou, tentando entender a dor no nariz. Então a chuva voltou. Nem forte nem fraca. Por que o clima está mudando tanto hoje? Se perguntou Izuku com os olhos fechados. Dói, ele murmura. Ele força as mãos contra o chão e, com esforço, consegue se sentar. O garoto que estava sendo agredido se levantou com dificuldade. Olhou para Izuku, ainda caído. O obrigado, disse rápido, com a voz trêmula. Não esperou resposta. Correu, olhando para trás uma última vez, procurando a mãe entre as pessoas do parque. De volta ao presente. As pessoas começaram a ir embora. Pais chamando os filhos. Passos, apressados. Portões rangendo ao se fechar. As cores começaram a perder a vividez. O som ficou distante. Chiado. Até que um pensamento estalou em sua mente, claro como um relâmpago em meio à chuva. Eu salvei alguém? A pergunta veio carregada de surpresa. De incredulidade. Mesmo machucado. Mesmo fraco. Mesmo com medo. Ele tinha se colocado na frente de outra pessoa, e nem meio minuto se passou até que ele ouvisse uma voz familiar, desesperada. Izuku. Inko surgiu correndo pelo parque, os cabelos grudados pelo rosto por causa da chuva. Em suas mãos, 2 sorvetes já quase totalmente derretidos. Quando seus olhos encontraram o filho caído no chão, o mundo pareceu parar. Ela viu o sangue. Viu os machucados. Os sorvetes escorregaram de seus dedos e caíram na grama encharcada. O que aconteceu? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dele, a voz tremendo. Izuku ergueu o rosto devagar. Seu sorriso não era grande como costumava ser. Não era animado. Mas era sincero. Profundo. Eu salvei alguém, respondeu. Inko encarou, sem entender de imediato. Izuku olhou para as próprias mãos, ainda tremendo, e completou, mais para si do que para ela. Então, talvez, eu ainda possa ser um herói. Por um instante, Inko sorriu também. Um sorriso frágil, misturado com lágrimas. Mas a preocupação logo voltou. Vamos para casa, disse com suavidade, ajudando-o a se levantar. Você está machucado. Ela o apoiou contra o próprio corpo, protegendo-o da chuva enquanto caminhavam para fora do parque. E, mesmo com dor, frio e lágrimas nos olhos, Izuku Midoriya aguardou aquele momento no fundo do coração. Porque naquele dia, pela primeira vez, ele não sonhou em ser um herói. Ele agiu como um. Mas sério, o que aconteceu? Perguntou Inko preocupada. Nota do narrador. Eu vou aumentar a idade de todos os alunos da UA, em 2 anos. Porque para mim a história tem mais sentido se eles fossem quase jovens adultos. Então ao invés da história original que o Midoriya entra com 15 ele vai entrar com 17. Ao invés deles passarem o ensino médio na UA, para mim é melhor que eles passem na universidade como se fosse uma faculdade mesmo. Fim da nota. 12 anos depois. O tempo não para ninguém. As feridas da infância se tornam cicatrizes. Os sonhos amadurecem. As dores mudam de forma. 12 anos se passaram desde o dia em que Izuku Midoriya descobriu que nasceu sem uma individualidade. Agora, aos 17 anos, ele não era mais a criança que assistia aos vídeos do All Might com os olhos brilhando de admiração. Muitas coisas haviam mudado. Outras permaneceram exatamente iguais. A dor ainda existia. O preconceito ainda existia. Os olhares de desprezo ainda existiam. Mas havia algo que também permaneceu durante todos aqueles anos. Sua mãe. Enquanto o mundo o chamava de inútil, ela o chamava de filho. Enquanto diziam que ele nunca seria nada, ela continuava acreditando nele.
Ela não podia lhe dar uma individualidade. Não podia apagar suas cicatrizes. Mas esteve ao seu lado em cada queda, em cada lágrima e em cada momento em que ele pensou em desistir. Se Izuku ainda caminhava em direção ao seu sonho, era porque Inko Midoriya nunca deixou que ele caminhasse sozinho. E era justamente por isso que esta história estava prestes a entrar em uma nova fase. Os antigos alunos da Aldera não eram mais crianças correndo em um parque. Agora estavam no ensino médio. Mais próximos da vida adulta. Mais próximos de seus sonhos. E, para alguns deles, mais próximos de seus pesadelos. O verdadeiro começo desta história começa aqui. O sinal tocou pelo corredor. A sala já estava cheia quando Izuku entrou. Alguns alunos conversavam sobre individualidades, outros sobre heróis profissionais e alguns apenas passavam o tempo mexendo no celular. Izuku caminhou até sua carteira perto da janela. Sem chamar atenção. Sem olhar muito para ninguém. Era um hábito que havia adquirido com os anos. Quanto menos notado fosse, menos problemas teria. Ele colocou sua mochila sobre a mesa e retirou um dos seus cadernos. As páginas estavam cheias de anotações. Fraquezas. Estratégias. Padrões de combate. Observações sobre heróis e vilões. Enquanto outras pessoas treinavam seus poderes, Izuku treinava sua mente. Era a única arma que possuía. Poucos minutos depois a porta da sala se abriu. Certo, sentem-se. O professor entrou carregando algumas folhas. A turma demorou alguns segundos para obedecer. Quando o barulho diminuiu, ele apoiou os papéis sobre a mesa. Estamos chegando ao final do ensino médio. Alguns alunos comemoraram. Outros reclamaram das provas. O professor apenas riu. Então achei que seria interessante conversarmos sobre o futuro de vocês. Aquilo bastou. A sala explodiu em empolgação. Eu vou virar herói. Eu também. Vou trabalhar em uma agência famosa. Vou superar todos vocês. Individualidades começaram a surgir por todos os lados. Pequenas chamas. Faíscas. Rajadas de vento. Manipulação de objetos. Como sempre acontecia. Como sempre aconteceria. Izuku observou tudo em silêncio. Sem perceber, seus dedos apertaram o próprio braço. Mesmo depois de tantos anos, ainda doía. O professor suspirou. Vocês são impossíveis. Então pegou uma folha. Muitos de vocês já fizeram inscrições para diferentes escolas e universidades. Ele começou a citar nomes. Alguns pretendiam entrar em cursos de suporte. Outros em escolas voltadas para resgate. Alguns buscavam carreiras fora do universo heróico. Até que o professor sorriu. Porém temos alguns alunos mirando mais alto. A atenção da sala se voltou para ele. Bakugou Katsuki pretende tentar a reação foi imediata. Claro que ele vai. Nem precisa fazer prova. Já está dentro. Bakugou abriu um sorriso arrogante. Sentado de maneira relaxada na cadeira. Como se aquilo fosse apenas uma formalidade. Como se o resultado já estivesse decidido. E talvez estivesse. Sua individualidade era poderosa. Suas notas eram excelentes. E ele sabia disso. O professor continuou lendo outros nomes. Até que seus olhos pararam em uma linha específica. Por um instante ele pareceu surpreso. Alguns alunos se inclinaram para a frente. O que foi, professor? Bem, parece que temos mais um candidato para a curiosidade aumentou. Quem? O professor levantou a folha. Midoriya Izuku. O silêncio foi instantâneo. Durou apenas um segundo. Então vieram as gargalhadas. Altas. Cruéis. Sem qualquer tentativa de esconder. O beco. Tá brincando. Sem individualidade. Ele enlouqueceu. Talvez tenha confundido a UA com outra escola. A sala inteira ria. Izuku permaneceu imóvel. Os olhos presos à mesa. O rosto queimando de vergonha. Ele já estava acostumado. Mas acostumar-se não significava que deixava de machucar. Então ele sentiu um olhar pesado, hostil. Quando ergueu os olhos, encontrou Bakugou. O loiro não estava rindo. Não. O olhar dele era pior do que qualquer gargalhada. Era puro desprezo. Como se estivesse olhando para algo que não deveria existir. Como se a simples ideia de Izuku tentar entrar na UA fosse uma ofensa pessoal.
E naquele momento, Izuku soube que aquilo ainda não havia terminado. O sinal anunciando o fim da aula ecoou pela escola. Imediatamente a sala voltou a ficar barulhenta. Alunos conversavam animadamente sobre a UA, sobre heróis profissionais e sobre seus planos para o futuro. Izuku permaneceu sentado, esperando. Era um hábito antigo. Ele sempre saía por último. Menos pessoas significava menos problemas. Ou pelo menos era o que costumava pensar. Quando guardava seus materiais dentro da mochila, ouviu passos se aproximando. Passos que ele conhecia muito bem. Seu corpo enrijeceu automaticamente. Então era verdade. A voz de Bakugou veio carregada de desprezo. Izuku não respondeu. Continuou organizando seus cadernos. Ou pelo menos tentou. Estou falando com você, Deku. Uma mão bateu sobre sua mesa. Forte. O suficiente para fazê-lo se assustar. Izuku levantou os olhos devagar. Bakugou estava parado à sua frente. 2 colegas estavam logo atrás dele. Ambos sorrindo. Aguardando o espetáculo. Você realmente se inscreveu para a UA? Izuku desviou o olhar. Sim, a resposta saiu quase como um sussurro. Por um instante, Bakugou apenas o encarou. Então começou a rir. Uma risada curta. Fria. Cruel. Você nunca aprende, não é? Os 2 garotos atrás dele também começaram a rir. Cara, ele realmente acha que consegue. Sem individualidade, que piada. Izuku apertou os punhos debaixo da mesa. Tentando ignorar. Tentando suportar. Como sempre fazia. Mas Bakugou não tinha terminado. Ele nunca terminava. Me diz uma coisa, Deku. Bakugou se inclinou um pouco para frente. Quando você se olha no espelho, você realmente acredita nessa fantasia ridícula? Silêncio. Porque eu não consigo entender. A voz dele ficou mais alta, chamando a atenção de alguns alunos que ainda estavam saindo da sala. Você não tem individualidade. Nunca teve. Nunca terá. Cada frase parecia uma martelada. Então por que continua insistindo? Izuku sentiu seu peito apertar. Aquela pergunta. Ele já tinha feito ela para si mesmo inúmeras vezes. Em noites sem dormir. Em dias ruins. Em momentos em que queria desistir. Mas ouvir aquilo em voz alta ainda machucava. Muito. A voz falhou. Bakugou sorriu. É isso que eu pensei. Então seus olhos pousaram sobre um dos cadernos. Os olhos vermelhos imediatamente se estreitaram. Ah, então você ainda carrega isso por aí. O sorriso desapareceu. Agora havia apenas irritação. Nojo. Desprezo. Ele pegou o caderno antes que Izuku pudesse reagir. Não. Izuku levantou da cadeira imediatamente. Me devolve. Foi a primeira vez que falou algo com firmeza. E talvez tenha sido exatamente isso que irritou Bakugou. Me devolver? Ele soltou uma pequena explosão na palma da mão. Você continua colecionando essas porcarias? As páginas começaram a ser folheadas. Anotações. Estratégias. Fraquezas. Observações. Anos de trabalho. Anos de dedicação. Você realmente acredita que isso vai te transformar em um herói? Bakugou ergueu o olhar. Patético. Os outros alunos começaram a observar. Ninguém interferiu. Ninguém nunca interferia. Izuku deu um passo à frente. Por favor, me devolve. Bakugou encarou o rosto dele por alguns segundos. E então sorriu. Aquele sorriso. O sorriso que sempre antecedia algo ruim. Não. A palavra saiu simples. Fria. Definitiva. Izuku sentiu o estômago afundar. Kachan, eu falei para não me chamar assim. Uma pequena explosão estalou na mão de Bakugou. O calor atingiu o rosto de Izuku. Instintivamente ele recuou um passo. Os olhos vermelhos do loiro continuavam fixos nele. Cheios de desprezo. Sabe qual é o seu problema, Deku? Bakugou ergueu o caderno. Você não entende o seu lugar. As páginas foram folheadas rapidamente. Anotações. Estratégias. Observações. Sonhos escritos em papel. Você passa anos escrevendo essa porcaria. Analisando heróis e vilões. Estudando individualidades. Fazendo planos. Ele riu. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Os colegas atrás dele também riram. Izuku sentiu os dedos tremerem. Mas continuou olhando para o caderno.
Apenas para o caderno. Me devolve, não. Bakugou abriu a palma da mão. Pequenas explosões começaram a surgir entre seus dedos. O calor tocou as páginas. Primeiro devagar. Depois mais forte. As bordas começaram a escurecer. Os olhos de Izuku se arregalaram. Não, para com isso, por favor. As primeiras chamas apareceram. Pequenas. Mas suficientes. Suficientes para destruir palavras que ele havia escrito anos atrás. Suficientes para apagar observações que havia levado meses para concluir. Suficientes para destruir uma parte dele. Olha só isso. Bakugou observava o fogo crescer. Como se estivesse assistindo algo engraçado. Toda a sua vida resumida nisso. Um monte de papel inútil. Izuku avançou um passo. Mas um dos garotos ao lado de Bakugou colocou o braço em seu caminho. Fica aí, Deco. Assiste. As chamas aumentaram. O cheiro de papel queimado tomou conta do ar. E algo dentro de Izuku pareceu queimar junto. Bakugou caminhou até a janela. Lá embaixo, no pátio da escola, havia uma fonte ornamental. A água refletia o céu da tarde. Sem hesitar. Sem demonstrar o menor arrependimento. Ele lançou o caderno. Izuku correu até a janela. Tarde demais. O caderno girou no ar. As páginas queimadas se soltaram. E então caiu na água. Afundando lentamente. Levando consigo anos de esforço. Anos de esperança. Anos de sonhos. A sala inteira ficou em silêncio. Izuku não conseguia tirar os olhos da fonte. Seu peito doía. Sua garganta queimava. Mas a pior parte ainda estava por vir. Bakugou se aproximou novamente. Parou ao seu lado. E falou baixo. Baixo o suficiente para apenas ele ouvir. Quer um conselho? Izuku não respondeu. Você nunca vai ser um herói. Silêncio. Nunca vai entrar na UA, outra pausa. Nunca vai ser ninguém. Bakugou então sorriu. Aquele sorriso arrogante. Cruel. Vazio. Então faz um favor para todo mundo. Izuku sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se joga do telhado. O mundo pareceu parar. Quem sabe, Bakugou deu de ombros. Como se estivesse comentando sobre o clima. Você renasce na próxima vida com uma individualidade. Os colegas dele caíram na gargalhada. Mas Izuku não ouviu. Ou talvez tenha ouvido. Não sabia. Sua mente parecia distante. Muito distante. Bakugou estalou a língua. Vamos embora. E então saiu da sala. Rindo. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de esmagar os sonhos de alguém. Izuku permaneceu imóvel. Olhando pela janela. Para a fonte. Para a água. Para o lugar onde seu caderno havia afundado. Seu reflexo tremulava na superfície junto dos pedaços encharcados das páginas. Anos de esforço. Anos de anotações. Anos tentando compensar aquilo que o mundo dizia que ele nunca teria. Tudo destruído em poucos segundos. Suas mãos se fecharam lentamente. Ele queria sentir raiva. Queria gritar. Queria correr atrás de Bakugou. Mas não fez nada. Nunca fazia. Porque não tinha poder. Porque nunca teve. E era justamente por isso que pessoas como Bakugou podiam fazer o que quisessem. Seu olhar permaneceu fixo na água. Então um pensamento surgiu. Pequeno. Silencioso. Perigoso. Se eu tivesse poder, Izuku abaixou a cabeça. Se eu tivesse poder, talvez ninguém precisasse passar por isso. Talvez ninguém tivesse seus sonhos destruídos. Talvez pessoas como Bakugou não pudessem machucar os outros sem consequências. Talvez as coisas fossem diferentes. O pensamento desapareceu tão rápido quanto surgiu. A tristeza se alastrou de novo quando lembrou do que Bakugou havia dito antes de sair. E pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou se talvez Bakugou estivesse certo. E sim, eu vou parar por aqui. E aí, o que acharam das mudanças? Eu trouxe várias coisas novas nesse episódio e também cortei uma parte considerável da história original. Fiz isso porque quero trazer uma escrita mais profunda, mais emocional e mais bem desenvolvida para vocês. Então, estou indo aos poucos, construindo a história, construindo os traumas e desenvolvendo o porquê de Izuku se tornar quem ele vai se tornar. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa nova versão? O que vocês gostaram?
o que vocês acham que ainda pode melhorar? E, principalmente, o que vocês acharam entre a história original e o remake. Também recomendo que vocês reassistam a história antiga, para que possam teorizar sobre o que vai acontecer agora nesse remake. Mesmo que, antigamente, eu não soubesse escrever muito bem e algumas partes estejam bem difíceis de assistir. Inclusive, para fazer esse remake, eu precisei reassistir a história para relembrar o que eu queria fazer e também revisar algumas anotações antigas. Não vou mentir, revisitar aquela história foi uma experiência estranha. Na época eu ainda estava aprendendo a escrever, então algumas partes foram difíceis de reassistir. Foi um pouco doloroso rever minha escrita antiga. Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixem o like, comentem, bebam água e se inscrevam no canal. Até a próxima história, meus ninjas. Ou deveria dizer minhas sombras. Agora